E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks. Sou o João Paulo e antes de eu te apresentar todas as novidades que vocês já estão percebendo que tem, antes de pedir seu like para se inscrever no canal, antes de apresentar a equipe maravilhosa, eu queria agradecer, porque a gente está tendo uma nova etapa do nosso projeto. O Talks, a gente começou a desenhar ele com um bate-papo entre amigos, que a gente queria trazer como solução para pessoas que estão trabalhando em alguma empresa ou para empresas entre si, com coisas comuns do nosso dia a dia. Para isso a gente sempre ficava batendo um papo, era bem descontraído e a gente teve a ideia, por que a gente não traz isso e traz essa sinergia que nós temos entre nós para o YouTube? E por isso, se vocês gostaram, a gente está cada vez mais aprendendo a mexer nessa plataforma e agora a gente vai trazer um pouquinho mais a realidade. Eu fico muito feliz de estar dividindo esse programa junto com meus grandes amigos, o Leandro e o Simão. E aí, Simão, o que você está achando desse nosso cenário novo? Bacana demais, né? O cenário tá maravilhoso, né? E as novidades também que estão vindo só vão melhorar o nosso programa cada vez mais views, mais pessoas interagindo com a gente. E creio que agora é daí pra lá, né? Então, pessoal, lembrando que a gente também tá um pouquinho mais meloso, porque agora são 3 pais aqui. Então, um abraço pra Manu, que é a oficial, que a minha veio primeiro. Um abraço pro Chicão, que é o filho do Simão. E a nova Manu, que vai ser a filha do Leandro. E aí, Leandro, o que você tá gostando? Tá preocupado com o nascimento ou tá mais empolgado com as novidades do nosso programa? Tô ansioso com a chegada da Manu, a não oficial, né, João? Não, e o programa agora tá espetacular, né? Estava antes e agora está mais, deixar bem claro isso. Então, agora mais arrumado, televisão, eu e o Simão aqui, você aí. E o assunto sempre que a gente gosta de comentar, que é sobre direito trabalhista, essa parte de RH, enfim, esses assuntos gerais, LGPD, que a gente falou da última vez. Então, vamos agora tocando cada vez mais. Pessoal, o Leandro fez um resumo da nossa playlist. Aproveita que a gente colocou o mais recente por último. Faz uma maratona, esquece um pouquinho o Cobra Kai, sai do Netflix. Fica um pouquinho aqui com a gente aqui no Tangerino Talks, beleza? Agora, eu vou te falar o tema do nosso programa de hoje. Você sabe o que traz mais de 8.500 processos até agosto de 2020? Qual que é o dilema que é causado entre o empregado e empresas que traz tantos problemas trabalhistas? Hoje a gente vai falar do vínculo empregatício. Como que a gente consegue considerar um vínculo? Como que a gente pode também se preparar, né? Que às vezes a gente está trabalhando no famoso por fora, que é errado, a gente vai explicar o porquê, e você fala, opa, eu quero meus direitos. Como que as empresas vão poder se evitar trazer essa forma de contratação e principalmente colocar exatamente como a CLT pede para a gente? Mas o vínculo trabalhista, pessoal, nada mais é entre a relação de uma empresa com o empregado. Esse empregado tem várias modalidades de contratação. Pode ser estagiário, doméstico, determinado, etc. Mas eu queria saber o seguinte. Como, Leandro, existem pré-requisitos? Eu posso fazer um check, por exemplo, de quais pontos a gente tem que seguir para ter esse vínculo trabalhista entre uma pessoa e uma empresa? Ou não? Isso é uma coisa mais de feeling. Como é que funciona? Então, João, existem requisitos, sim. A CLT traz no seu artigo 2º e 3º esses requisitos. Lá ela demonstra basicamente 5 requisitos, que são pessoa física, ou seja, o prestador de serviço ele tem que ser uma pessoa física e vamos tomar cuidado, pelo amor de Deus, em contratar, não, então faz uma PJ e essa PJ é uma pessoa física que está prestando serviço. Isso é bem complicado, não faça isso, evite. Porque quando isso for parar num tribunal, isso vai acabar se transformando num vínculo, numa parte de um vínculo trabalhista, porque o juiz ele vai entender que aquela PJ ela vai ser uma pessoa física, correto? Então, segundo ponto, pessoalidade. A pessoalidade significa dizer que aquela pessoa é que tem que estar ali presente. Então, não pode ser um dia uma pessoa, outro dia outra pessoa. O terceiro seria não eventualidade, ou seja, tem que ser algo habitual, não pode ser eventual, né? Um dia você presta, no outro você não presta, então não eventual. Subordinação, ou seja, aquela pessoa que está prestando serviço, ela tem que atender às ordens do empregador ou do contratante, no caso, que acaba sendo o empregador. E por fim, onerosidade. Então deve haver uma remuneração para aquela pessoa que está prestando serviço. Então, tendo esses 5 requisitos, pode ser considerado vínculo trabalhista.
Ah, bacana. Então o Leandro já fez o primeiro check do TikTok dele. Ele vai fazer o check lá, 5 vínculos, e vai provar todos que ele tem aqui no Tangerino. Falando em Tangerino, vocês estão vendo que tem uma televisão bem bacana lá no fundo, né? Olhem bem para ela, guardem essa imagem. Ah, ele quer vender o Tangerino. Não, no próximo programa eu vou te falar uma novidade sobre essa televisão. Mas antes, como tá bem do lado da televisão, nosso garoto propaganda, o Simão, eu quero te perguntar um negócio, Simão. Existem vários vínculos trabalhistas. Existe algum que você não consegue colocar no nosso sistema? Então, João, no Tangerino a gente tem a possibilidade, né, do contrato intermitente, do contrato de estagiário, no caso, e também no mais comum, que é o CLT, né? A gente trabalha com todos esses tipos e existe formas de adequar também a outros. Mas, na verdade, a dúvida que mais surge para a gente lá no suporte, quando a gente atende uma ligação, é qual a diferença entre o contrato CLT e o contrato intermitente. Olha só, ele responde isso todo dia, mas ele quis deixar eu participar um pouquinho do programa. Antes da gente entrar nessa pergunta dele, eu vou falar rapidamente todas as modalidades de contratação. Então você pode ser estagiário, que tem uma jornada reduzida, você pode ser também uma doméstica, lembrando que diaristas também estão na legislação, mas quando você trabalha mais de 2 dias, você pode considerar o vínculo como doméstica. Também o contrato de experiência, que é até 90 dias com uma prorrogação, e após o contrato de experiência, você vira por prazo indeterminado. Aí chegando agora na segunda parte da pergunta do Simão, o contrato intermitente é aquele que você pode prestar serviço para mais de uma empresa. Ah, mas eu vou ter vínculo nas duas? Você vai ter o vínculo quando você está realizando a demanda. Então, por exemplo, você trabalha para 2 construtoras de carro. A primeira montadora, ela vai virar para você e falar, olha, tem uma demanda para janeiro, quer fazer parte? Quero. Então, quando você falou que pode, você vai lá e vai ter esse vínculo. A partir do momento que a demanda acabou, você não tem mais esse vínculo. Inclusive, nesse mesmo período, você pode trabalhar para mais de uma, mesmo sendo concorrentes, tá? E por que esse vínculo trabalhista não é assim igual do prazo indeterminado? Que, por exemplo, se você foi contratado para montar um carro e você falar, não, eu não quero fazer isso agora não, eu prefiro ficar de férias e na próxima oportunidade eu entro. Você não vai estar praticando insubordinação, você não vai ser demitido, tomar uma advertência, porque o intermitente funciona dessa forma. Assim como temos a terceirização, que foi regulamentada lá em 2017, naquela reforma trabalhista, dentre outros. Inclusive, a gente está vivendo um por agora, que é o home office. A gente não, que a gente já está aqui na empresa, mas estamos seguindo todos os protocolos, a gente tem uma equipe médica aqui, você vê que cada um está num quadro, estamos seguindo certinho. Mas você que está aí dentro da sua casa, você sabe que o home office exigiu uma nova modalidade de contratação, inclusive uma coisa que vai bombar para o futuro, vai ter até um talk sobre isso, é a jornada híbrida. Mas calma aí, vamos por partes, que hoje a novidade é o nosso cenário. Agora, para aproveitar, quando eu falei que são mais de 8.500 ações trabalhistas, você me pergunta, mas o que o funcionário ganha com provando vínculo trabalhista? Ou o que a empresa tem que pagar quando existe isso? Pessoal, quando você tem aquele famoso vínculo trabalhista, você consegue reconhecer todas as suas horas trabalhadas, vão ter incidências de férias, 13º, FGTS, INSS e os benefícios que a empresa paga pela CCT. Então, sabe aquele ditado que todo mundo fala, melhor ganhar por fora? Mentira. Primeiro que isso é errado e você não faz nada contra a lei. Segundo, a partir do momento que tem uma divergência, quando a pessoa vai reclamar isso na justiça, ela vai pedir um vínculo trabalhista. Então, aquele valor lá, você combinou pagar R$5.000 por fora. Esses R$5.000 vão entrar com todas essas verbas. 13º, 1/3, mais férias, FGTS, INSS, pode colocar aí, fica no mínimo 1,8% vezes, né? Não só 1% de aumento, você multiplica por 1,8 mensalmente esse valor, combinado? Agora, pessoal, eu já falei demais, vocês estão com saudade do Simão e do Leandro, e a gente vai para o nosso quadro novo, a gente vai para o kit de sobrevivência. Pronto, pessoal, o nosso kit de sobrevivência eu não vou te ensinar a fazer fogo, não vou te ensinar a trocar o pneu. Isso aí você pode ver em outros vídeos do YouTube, mas só vai lá depois de você curtir o nosso vídeo. O kit de sobrevivência a gente tentou trazer esse nome, que é pra gente apagar um fogo, apagar um problema que aparece várias vezes. Então, por exemplo, no kit de sobrevivência a gente vai trazer as principais dificuldades do dia a dia desse assunto que a gente está abordando e como sair rápido de uma dúvida corriqueira, combinado? Então a primeira coisa que eu queria perguntar para o nosso doutor, o Leandro, é o seguinte:
Com quantos dias ou eu consigo provar esse vínculo? Não somente para domésticos. Por exemplo, eu tenho que trabalhar durante um certo período para ter esse vínculo. E a segunda pergunta, que eu já sei que os dois universitários lá vão me responder, existe também os cheques lá que a gente fez. Eu tenho que preencher os 5 ou pode ser somente um, somente 2? Como que é essa relação trabalhista aí, pessoal? Então, João, os requisitos, esses 5 principais que a gente mencionou, todos têm que ser preenchidos de fato. Então, a lei ela elenca esses requisitos e, em caso de inexistência de um deles, essa configuração do vínculo trabalhista ela pode ser desconsiderada, né? Pode não se configurar. É até interessante, por exemplo, no caso do doméstico, né? Do empregado doméstico, da empregada doméstica, tem a Lei Complementar 150 que fala, né? Tem essa parte objetiva que fala que uma prestação de serviço por mais de 2 dias na semana já configura um vínculo, ou seja, todos esses requisitos eles estão ali colocados. Só que quando não é um empregado doméstico, você tem que olhar esses requisitos e aí entra a questão da habitualidade. A habitualidade não tem um tempo mínimo, se ela ficar configurada, vai ser considerado vínculo. Beleza, pessoal? Então a gente já aprendeu sobre os vínculos, a gente já sabe como caracterizar um vínculo. Mas a gente sabe que uma modalidade muito comum, que não é o que a gente falou de terceirização, que é quando você contrata uma empresa para sua própria empresa prestar um determinado serviço, é aquela terceirização contínua, que são os motoristas de Uber, os entregadores de iFood, que já fazem parte do dia a dia dessas empresas, restaurantes, outras empresas, etc. Eu queria saber agora do meu grupo, dos meus 2 advogados, o seguinte: Simão, como que a gente pode se proteger agora e provar que o vínculo está estabelecido tanto a empresa quanto o empregado, inclusive nessas situações que você contrata uma empresa terceira? E também eu vou querer saber por que, por exemplo, um motorista de Uber ou um de iFood não tem esse vínculo trabalhista. Ou se tem, né? Então, João, eu acho que o ponto mais importante que as empresas têm que se preocupar é em ter a documentação comprobatória. Essa documentação é a que garante que a empresa, né, que fez essa contratação primária aí nesse processo, que ela efetivamente está pagando esses colaboradores. Então, assim, a preocupação tem que ser, no meu ponto de vista, com isso, para que não corra o risco de você ter que arcar com tudo depois. Leandro, tem mais alguma coisa que você acha importante estar ressaltando? Olha, o João ele falou sobre Uber, né? E até é engraçado porque tem um termo, né, usado que é a uberização do trabalho. Então, com essa chegada da tecnologia, né, de aplicativos, enfim, essa uberização do trabalho se tornou muito presente. Então, hoje, né, o Uber especificamente já teve algumas decisões, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, que falava sobre a existência de vínculo trabalhista no caso do motorista do Uber. E aí isso foi evoluindo, enfim, foi subindo no caso, e foi para o Tribunal Superior do Trabalho, e lá falou que não existe esse vínculo, justamente porque um dos requisitos ali ele não estava presente, seja a habitualidade, seja a pessoalidade, porque às vezes uma outra pessoa podia prestar o serviço, enfim. Mas até o próprio Uber falava que não era ele que pagava o motorista, era o motorista que pagava ele ao usar a plataforma, né? Então tinha tudo isso. O iFood também, com relação aos motoqueiros que entregam, adicional de periculosidade que era pedido. Então essa uberização ela está presente realmente de fato, mas o vínculo trabalhista não é configurado. Beleza então, pessoal? Então a gente já, pela minha parte, a gente já falou tudo sobre vínculo, tanto as empresas quanto as pessoas empregados já sabem se tem vínculo ou não e com o que se preocupar para oficializar essa relação. E, lembrando, todas as nossas informações que a gente traz aqui são com fontes oficiais. Então todos esses dados que eu, Simão, o Leandro falamos, a gente pegou lá no site do TST. A gente não trabalha com fake news, beleza? Seguinte... Agora, para minha parte, tá ok. Leandro e Simão, vocês querem acrescentar alguma coisa? Fechou o assunto? Fechou. Então, beleza, pessoal. Como o Simão tá super ansioso pro fim do nosso programa, ele foi o primeiro a levantar a mão, ele já tá pegando o celular dele e vai pedir um aplicativo para trazer o nosso jantar. Mas para isso tudo, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Eu ia bater palma porque eu tô muito feliz com esse cenário novo, mas o editor vai me matar por causa do som. Então, em troca disso, só uma coisa.
Não se esqueça de dar like no nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e principalmente, nosso encontro é quinzenal. Já estou ansioso para o nosso próximo programa. Até mais!